Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes. Eu sempre procuro valorizar as pessoas que me Entre em contato, participe e acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com o vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje a gente tem convidados especiais aqui, porque a gente vai conversar sobre podcast com o Vidal. Tudo bem, Vidal? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o Vidal. E o Arthur. Rapaziada, tudo bom? Como vocês estão? E vocês dois são do podcast 053cast. Isso. Falei certo? Mesmo. É isso, fala certo. Certíssimo. Show de bola. Então hoje a gente vai conversar sobre as paradas do podcast aqui. Que vocês começaram há quanto tempo? Faz 2 anos, né? Não? Faz bem pouco tempo. Foi finalzinho do ano passado, se eu não me engano, que a gente começou. Foi literalmente em novembro para dezembro. Ah, finalzinho do ano passado mesmo, então. Isso. Bem e aí a gente começou, tipo assim, a gente tinha a ideia de fazer temporadas, né? Tipo assim, uma temporada de Natal, uma temporada de... Sim, alguns episódios e um tempo sem. A gente até ficou com um negócio nosso que tipo, mano, por que a gente não começou no Halloween? Porque a gente queria muito fazer uma temporada temática de Halloween. Só que agora tem tempo, né? Tem tempo. Mas a gente começou no Natal mesmo, que a gente fez um episódio de Natal. Massa. E o que vocês estão curtindo? Vão seguir? Vamos. Porque, cara, assim, ó, já teve várias pessoas que vieram aqui no podcast e tinham um canal delas no YouTube. Sim. E aí hoje, tipo, elas meio que largaram o YouTube e estão mais no Insta, né? Porque dá trabalho. O YouTube exige mais qualidade e exige constância, muita né? constância, O pessoal né? acaba desistindo. Como é que vocês estão? Estão empolgados ainda? A gente tá empolgado e, cara, cada episódio é uma emoção nova também. E, mano, cada pessoa que vem é muito legal porque a maioria, tipo, se não todos, a gente acompanha o trabalho, né? Então é muito legal trocar essa ideia. Eu acho que pra ti também deve ser assim. É massa, porque assim, ó, eu tava até comentando num outro podcast com o pessoal que eu acabo é legal que o pessoal vem aqui e se divulga, mas é legal que eu aprendo muito também, né? Sim. Então, tipo, uma coisa que eu sempre dou de exemplo que eu aprendi aqui é que a gente não pode lavar a faca com o lado verde da esponja. Porque senão tira o fio da faca, sabe? Sim. E, tipo, sempre lavei com o lado verde. Mas eu aprendi... Ninguém imaginava. Aprendi com o cuteleiro que vem aqui. Que massa, mano. Isso que eu acho muito legal até, porque o pessoal deve olhar, tipo, são 2 podcasts, não é o mesmo público. Mas é muito diferente, né, mano? Tipo, até a gente tava comentando que a gente leva muito pessoal da arte, né? Tipo, música e tal. Música, de vocês. E tu já é, tipo, várias profissões e vários negócios legais. Tipo, eu tava vendo até um que era sobre karatê. Sim. Falaram até do Miyagi-Do e tal. Isso, teve um mestre de kickbox e teve um ninja. Que é um ninja de verdade, do ninjitsu aqui de Pelotas, cara. Que massa, velho. Não, é que assim, ó, Pelotas tem muita gente interessante pra caramba, sabe? Teve aqui o Rodrigão, que ele é do Strongman, que é aquele pessoal que esse episódio eu assisti. Vocês assistiram? Eu assisti. Então, cara, ele foi competir no melhor do mundo. Vai competir no melhor do mundo, acho que agora em maio ou junho, em Londres. Imagina, e o cara é de Jaguarão e tá sempre aqui em Pelotas. Ninguém imagina, né? Tipo, venceu 3 Arnold já, que é um evento grandão aqui. O Arthur mesmo, até desculpa dando corte, o Arthur mesmo, ele gosta muito tipo, disso de fisiculturista e... Sério? O cara é da malhação. Mas tu gosta só de olhar, porque tu não pratica. Eu treino assim, mas... Ele treina na academia, mas... Entendeu? Mas ele é mais ele gosta mais dessa parte. Porque, tipo, na verdade, a maioria dos convidados, claro, o Arthur já foi bastante em festas, essas coisas, porque a gente chama bastante pessoal que toca em festa, né? Eu vi. Mas se a gente fosse chamar um cara de fisiculturista, esse louco não ia parar de falar. Não, sei lá. Perguntar de tudo. Pô, eu gostaria de ter vindo no episódio do Rodrigão aqui. O cara, o máximo que ele levantou foi 480 quilos.
Imagina, cara, quase meia tonelada. Cara, é umas 6 vezes eu. Tipo isso. Mais até. Eu um pouco menos de mim, assim. Então, o legal é que a gente conversa com o pessoal e eu acredito que o mesmo aconteceu com vocês, né? Sim. De repente, pessoas que vocês só vinham tocando, vocês estavam trocando ideia. Muito Isso a gente tava até conversando antes de vir pra cá. Desculpa te cortar, eu fico cortando ele, cara. Não, eu te perdoo. A gente tava conversando antes de vir pra cá sobre, tipo, tudo que aconteceu na nossa vida, né? Porque eu tava comentando que, tipo, eu tô em uma fase que tá acontecendo muita coisa ruim, mas muita coisa boa, entendeu? Normal. Tipo, aquilo, sabe aquele equilíbrio? Sim. E aí eu tava comentando, cara, muita gente que eu era, sou fã ainda, que admiro o trabalho, eu consegui trocar ideia e tem muitos que viraram meus amigos, sabe? Tipo, de falar, tipo, mano, vou tocar, não sei, tipo, agora recentemente eu terminei meu relacionamento que eu tava. Tá solteiro? Tô solteiro. Vamos tá solteiro de novo. Chama o Dali. E aí eu peguei e comentei isso com um dos DJ que foi até, que é o Mustache, não sei se eu posso dar um salve. Pode falar. Salve, Mustache DJ. Salve, Mustache. E ele falou, cara, quando tiver uma festa, me aciona que vamos junto e tu não vai ficar triste, cara, não vai ficar, não é pra ficar em casa. Isso é muito legal, né, mano? Tipo, Sim. pensar que alguém que tu admirava, que tu ia nas festas e olhava como plateia, né? Sim. E pensar que o cara é teu amigo agora e troca ideia. Não, isso é massa. E aqui tem pessoas que já vieram, acho que tem um Thiago que é o que mais vem aqui, se eu não me engano, ele já esteve aqui em 5 podcasts. Caraca. Ele começou como entrevistado, depois veio me ajudando, depois com um novo modelo que a gente criou agora, que é uma rodada de conversa, sabe? Uma rodinha. Sim. A gente joga um tema na mesa e várias pessoas relacionadas vão comentando. Eu acho que eu cheguei a ver, mas faz tempo ou é... Não, é bem recente. O primeiro teste foi com o pessoal da segurança do shopping lá. Ah, eu acho que eu vi. Aí que a gente botou ali vários temas, bandidos... Eram 4, né? Isso. E aí foi bem legal, deu 2 horas de podcast. Imagina. Isso é muito bom, né? Tem a gente até, como eu te expliquei, que a gente depende de uma produção, né? Inteira, né? Do pessoal que ajuda ali atrás. Sim. São sempre 2 pessoas, eu acho que é. E aí, só que aí, tipo, tem horário, né? Porque como o estúdio não é nosso, tem um horário ali, então a gente depende, tipo, 1 hora. Tem 1 hora ali que é o 1 hora e pouco. Até porque nossas câmeras não é de filmagem, né? Então elas têm um tempo ali, entre 1 hora mais ou menos. Tu que trabalha até com fotografia, sabe que câmera de filmagem é caro pra mandar. Sim. Então a gente usa de fotografia, né? Então, tipo, a gente tem aquela mesinha de Stream Deck, tipo Stream Deck. De corte ali? Isso, de Stream Deck, que a gente vai trocando as câmeras e tal. E a gente usa assim, a legal. bateria dela mesmo, a gente não tem, tipo... É uma gambiarra. Dá pra usar até o celular. Sim. Eu já fiquei desfocado de uma câmera em gravações e eu usei o celular no podcast. Sim. E o pessoal ainda não notou a diferença. iPhone, né? Nem precisa, eu usei na época, acho que era um Asus. O que vai mandar muita iluminação, cara. Tá tendo uma iluminação boa. Já era. Pior que eu percebo muito isso, até com o celular, se tu for tirar uma foto. Até pegando outra parte, agora falando sobre fotografia, que é teu forte, né? Pegar e tipo, tu pega uma iluminação e vai tirar uma foto com o celular, tu já vê que muda, né? Sim, é luz, cara, é luz. Uma hora que vocês precisarem quebrar um galho, bota o celular ali mesmo. Vocês usam o OBS para transmitir? Usamos o OBS. Então, a gente já usou o OBS também e a gente já conseguia mandar com o celular pro OBS e ele identificava como câmera ali. Que massa. E já usamos GoPro, celular. Hoje em dia a gente faz um modelo diferente. Hoje em dia a gente grava e depois edita. A gente usa as câmeras aqui para gravar. Mas é uma opção que a gente escolheu. Para tudo tem vai de coisa a coisa. Tem uma manha pra fazer. Mas na época que a gente fazia ao vivo... E outra coisa, ao vivo tu não consegue também mandar toda a qualidade, é difícil. Tu precisa de uma internet muito foda. É sempre 1080 é padrão, né? 720, 1220. E tem que diminuir, às vezes, um pouco a qualidade no OBS pra não ficar trancando, caindo a live. É complicado. A gente faz mesmo por amor e tentar. A gente vai tentando acertar aos poucos. Não, e vocês começaram na época boa, né? Sim. A gente, quando começou, como se diz, era tudo mato. Então, tipo, as internet aqui da cidade não estavam preparadas pra tanta transmissão assim por tanto tempo. Até é engraçado a gente comentar isso. Teve um episódio que a gente usou o 4G do Arthur, né? Foi a live inteira no 4G. Roteou pro celular e fez a live toda com o 4G dele. E deu certo. O celular quase foi pro pau também, né? Mas até melhor do que às vezes a internet do lugar, né? Tem isso.
cara paga um planinho ali do... É o que eu faço também, a internet é boa. Sabe? Tem um limite de dados pra usar, né? O que eu acho nada a ver, porque limitar os dados. Bem desnecessário. Né? Mas é pra fazer a gente comprar mais, né? Sim. Mas é isso aí, dá-se um jeito, né? Hoje em dia tem bastante opção. Tem plaquinhas que tu compra ali, que tu transforma a tua USB em HDMI do Norte. Então... às vezes dá até pra rotear pelo negocinho, né? Tipo, é um pendrive que tu coloca ali e ele deixa o teu computador não precisar do fio, né? Sim, também. Isso. Isso aí. Claro, quanto mais tu faz isso no Norte, mais tu exige do Norte, né? Então, sim. Pô, pior que em questão... A gente precisa melhorar um pouco as câmeras e tal. Mas em questão do Norte, a gente tá com... É um notebook emprestado, né? Do cara que trabalha lá com a gente. Que é um notebook gamer e aguenta bem. Aguenta bem. A gente já fez muito corre de tipo, de eu ter que tirar o meu computador lá de casa e levar até o lugar, tipo, computador, tipo, PC, CPU, as coisas, desmontar tudo, montar depois de novo. É uma mãozinha. Era uma correria. Às vezes chega cansado, porque, tipo, a minha ideia, eu mesmo queria ter tempo pra poder fazer os cortes, editar tudo certinho, ter esse tempo. Só que a gente acaba fazendo meio que de última hora por conta da correria mesmo. A mesma coisa eu. Hoje em dia, como a gente grava, edita e depois transmite, eu já criei um padrão assim, eu tô lá editando o episódio, esse corte ficou legal, eu já seleciono ali, boto num arquivo, isso vai virar um corte depois. Sim. Porque de início não tinha como, eu assisti tudo de novo e procurar ali, fazer os cortes. A gente não vive disso, né? A gente não vive de podcast. Sim, não dá pra... Eu mesmo, até falar, é muito aleatório isso, todo mundo que ouve fala, como assim? Eu trabalho na Coca-Cola. Entendeu? Tipo, eu sou da área do comercial da Coca-Cola, trabalho com os merchandise e... Como é assim? Você trabalha na Coca-Cola ou no representante da Coca-Cola aqui em Pelotas? É isso, na representante. Na distribuidora, não é? Na distribuidora, na Coca-Cola Feno. Só que a gente também mexe com os materiais, né? Merchandise, tipo... Daqui da região? Isso. Tá. E é algo bem louco, eu comecei, tipo, ainda sou jovem aprendiz, né? Nossa. Aí, sei lá, todo mundo me pergunta, tem várias perguntas que me fazem, tipo, dá pra beber refri de graça, não sei o quê. E realmente pode. É mesmo? Tem geladeiras cheias de refrigerante. É o básico, né? Coca-Cola. Legal. A gente tem a Biri aqui também, né? Sim. Eu não sou muito de refri, mas se a Biri quiser apoiar aqui, né? Coca-Cola é mais difícil. Eu não posso falar muito, porque senão eu sou demitido. Bom, a Coca-Cola pode apoiar o de vocês e a Biri pode apoiar o nosso aqui. Pode ser. Manda pomelo. Pomelo é legal, eu gosto do pomelo aqui. Tá, cara, a gente já começou o podcast aqui e eu nem iniciei aqui o nosso... É que a gente vai desenrolando, mano, é que a gente é sempre assim, a gente começa numa coisa... E vai parar em outra... É o jeito 053 cast de ser, porque a gente, quando a gente tá trocando ideia, a gente pensa em perguntar uma coisa, a gente começa a perguntar, aí o cara já tem outro assunto, já vai pra outra. Não, e é a primeira vez que a gente tá se vendo, né? Então, exatamente. A gente nunca conversou nada. Sim, exatamente. Tem muita coisa pra conversar. Isso que é muito legal, porque a maioria do pessoal que vai lá é a primeira vez que a gente tá, tipo, conhecendo, sabe? A grande maioria, eu acho que, tipo, maioria. O Arthur sempre é a primeira vez. Todos. Pra mim, eu ainda conheço um ou outro, mas o Arthur é sempre a primeira vez. Nossa. Porque eu já tinha muito... Deve ter alguma pergunta aí sobre a parte da música e tal, não sei. Não. Então posso comentar. Pode. Eu fazia música antes. Então, muito desse pessoal que vai lá é que eu conheci pela música. Tá, então eu já vou perguntar aqui a primeira pergunta, né, que não é pergunta. Eu vou pedir pra vocês se apresentarem. Tranquilo. Falar, tipo, mais ou menos o básico. Quem é você, o que vocês falam. Quer começar? Pode começar com o Arthur, pode ser. Fala bastante. Já que eu tô falando bastante, né, vamos lá. Cara, eu trabalho de menor aprendiz na Santa Casa, no turno da manhã, assim. E, cara, eu curto bastante essa parada de academia, sabe, de malhar e dieta, eu não sei, eu sou apaixonado por isso. E, cara, basicamente é isso. Eu gosto também da parte de marketing, assim, sabe? Estudar essa parada de internet, sabe? Mas tu já tinha canal no YouTube ou é a primeira vez que tu tá? É a primeira já vez. teve. Mas foi... de criança, sabe? Minecraft? Ele jogando, basicamente. O dele era... Eu vou ter que contar isso. Pode contar. O Arthur começou gravando vídeo de Clash Royale. E o vídeo que mais... A gente até comentou isso no podcast uma vez, mas faz muito tempo. Só se o cara vê todo, sabe? Pra, tipo, lembrar. Que o Arthur, o vídeo dele que estourou, deu o quê? 1.000 visualizações, muito pouco? Chegou agora tá com umas 2.000, cara. Foi dele dando rage jogando Clash Royale.
Ele criancinha, tipo, com a vozinha Apenas muito assim, eu fina. com 5 anos jogando Clash Royale. E aí, tipo, nos comentários tu entra um monte de cara, tipo, falando, mano, desiste, tu é muito ruim, tipo, um monte de Mas é muito engraçado porque, tipo, o jeito dele dando a rage, tipo, fazer o vídeo ficar muito bom. Parecia que eu tava chorando, assim, jogando. E minha irmã brigando com os caras no comentário. Não fala isso. Defendendo o cara. Sua mãe defendendo? Minha irmã comentando, por que tu vai falar isso, coitado do guri? Mais zoaram ele depois disso do que zoaram mais depois que só me pioraram. Tá, Vidal, e tu aí, te apresenta aí. Meu nome é Vidal, eu tenho 18 anos, trabalho na... Você nem fala a tua idade, né, mano? Pior, né? Tem 17 anos. Beleza. Menor de idade ainda. Cara. Não, olha, uma já tá aí, ó, no... Eu tenho 18 anos, trabalho na Coca-Cola, como eu já tinha dito. Eu sempre criei conteúdo desde 2016. Eu fazia vídeos de gameplay, de curiosidades, tinha um canalzinho. Hoje em dia eu acho que não vai estar mais no ar, porque tipo, eu tenho uma mania de tipo assim, eu já tinha um canal meio grande, aí eu usei pra outra coisa. Vai. Vou reutilizando. E aí, hoje em dia tá o canal da Vortex Store, que é um grupo de trap com os amigos, mas ele já tá meio que de lado, porque quando tu começa a fazer um trabalho grande como é um podcast, tu tem que, você tem que, tipo, focar em uma coisa. Até música eu continuo fazendo, só que eu tô focando em terminar elas pra depois lançar com mais tempo. Que estilo de música tu faz? Eu faço trap, mais puxado pro rap e tal. Teve aqui o JC e teve o... esqueci o nome, cara, vai ficar de cara com ele. Mas é da parte da música. É do hip hop, faz trap também, batalha. Isso é massa, a gente levou 2 que batalham agora também. Que é o Trevor e o Carapeta. O cara me manda mensagem todos os dias, me esqueci o nome dele agora. Dá tempo aí. Mas é muita gente, né, cara? É muita gente. É muita gente. A gente sabe... Porque, tipo assim, a gente nem tem tantos episódios, mas, pô, eu cheguei a ver ele que é mais de 60, né? A gente... Bastante episódio. 60, vai pra 60 e poucos agora. Sim. A gente tá com o quê? 15? Bateu 15 agora? 16 foi o último. 16 episódios. Que a gente tem o quê? 2, 3 meses, eu acho, Sim. contar um pouquinho mais, Mas já tá bom, dá pra ter uma experiência legal já. Tem muita coisa louca que aconteceu no podcast. Tá, vou perguntar pra vocês o que é o 053cast e como escolher esse nome. Tranquilo. Nome difícil pra caramba. É louco. Muito difícil, não. O 053cast eu diria, não diria que é uma empresa, porque a gente ainda não... Ainda estamos começando. Mas, cara, pra gente simboliza muita coisa, sabe? Simboliza recomeço pra caramba. E, tipo, de várias coisas que a gente tava tentando fazer e aí, tipo, esse foi o que a gente botou a cara e deu certo, sabe? E o nome dele... Estamos fazendo dar certo, na verdade. Né? Estamos fazendo. Cara, o nome não teve muito mistério, né? Que a gente queria levar meio que a nossa região, né? Como nome. Focar nela, na verdade. A gente usou como se fosse DDD, sabe? Daqui da região. Entendi. Até tem um podcast que surgiu há pouco tempo. DDD 53. A gente olhou depois. A gente descobriu depois de fazer o nosso. Logo que a gente fez. Muito louco. Eu descobri que eu tinha um grupo no Instagram, Bora Fazer Barulho, e era um grupo político ainda. Mas tipo de podcast ou canal no YouTube não tinha nada ainda. Foi até legal, porque tipo assim, a gente descobriu o DDD 53 antes um pouco, né? Tipo, foi assim, a gente criou, passou um tempinho e a gente descobriu. Só que eles também é outro público, né? Porque eu percebi que eles levam o pessoal da política. E empresário. Bastante empresário. Então, tipo, o legal é isso, né? Que a gente tá... Cada podcast tem o seu público tem ali. o seu foco. E nunca vai parar. Tem seu estilo, né? Sim. E nunca vai... Eu acho que nunca vai chegar a ser uma disputa, porque... Cara, por exemplo, tu é tu, sabe? Tipo, o pessoal vai vir aqui porque é o teu jeito de falar, o teu jeito de se expressar. Sim, tem isso. Então, tipo... É isso, eu acho, que o 053. O 053 é algo que nos mudou, eu acho. Tipo, nos ensinou muita coisa. Tipo, o Arthur perdeu um pouco da timidez. Isso é legal, socializou mais. Aos poucos, eu era um bicho do mato, cara. Exatamente. Não falava nada, era muito quieto. Já direto? Não, várias vezes, tipo... Várias vezes eu chegava depois dos podcasts no Arthur e falava, mano, fala mais um pouco, não sei o que. Até no último podcast, não foi no último, foi no anterior, comentaram, pô, eu tô até cansado de ouvir o Arthur falar aqui. O nego me zoa ainda. Muito bom. Tá, e o nome não tem significado, é isso aí? Por causa do sul. Pra representar a região. E o cast do podcast. Sim, cara, a gente até tinha pensado em botar Papo Cast, né? Alguma coisa assim. A gente tinha várias ideias antes desse nome.
Eu não sei, eu ainda não lembro, tipo, como chegou no 053, mas lembrei. É por causa das músicas. Na maioria das músicas que eu fazia, no início eu falava 053. Por causa de Pelotas. Tem uma referência. E aí a gente acabou usando pro podcast. Mas tinha vários outros nomes. Mas sabe que o nosso podcast aqui, quando começou, a gente ficou vários meses sem nome no podcast. Não tinha nome. Não tinha nome. Era Emerson, era o teu canal de... Era o meu canal e tinha uma playlist de podcast. Sim. Tanto é que o meu canal era de eventos, se tu entrar lá e eu já olhei, tu vai tem achar... até umas filmagens de casamento. Agora eu não boto mais nada disso. Eu mudei o nome e criei um outro canal pra mim só pros vídeos. Sim. Isso foi até um youtuber de São Paulo que veio no podcast aqui, o Ebezel, me deu essas dicas aí, e aí eu fiz e realmente melhorou muito, muito. Até uma coisa legal de quem assiste também, de falar, tipo assim, na parte do inicial ali, tipo, quando tu entra no canal, a gente fez isso, na verdade, a gente separou em temporadas. Ah, legal. É algo legal também, tipo, porque a gente, pra organização, né? Sim. É que eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né, nessas coisinhas, por isso que, tipo, às vezes eu pego e falo assim, deixa que eu faço, tá ligado? Eu sempre tento pensar como que o espectador vai procurar, né? Sim, Então, tipo, ter sempre no título o nome do canal ajuda nas buscas do Google, né? Mas, já falando de vocês por causa da música que tu sempre falava, né? Isso. O nosso aqui foi porque, tipo, eu sempre falava pro pessoal, convidava aí, vamos lá no podcast, fala, assim, vai ser legal, bora fazer um barulho aí. E começou, bora fazer. Aí tem tem uma outra história aí dos protestos aí, que até meio que me baniram ali, e porque eu queria fazer barulho, aí sabe, e aí, tipo, cara, alguém, eu não lembro quem agora, e acho que nem a pessoa vai se lembrar, alguém disse que tinha que ser esse nome, bora fazer barulho. Vamos. E aí disse, vai ser isso aí, e botou e ficou. Sim, isso até é muito legal, né, mano, por conta da ideia do podcast em si também, né? Fazer um barulho, né? É uma chamada pra ação, né? Vamos lá gravar um podcast falando sobre o podcast de vocês? Vamos, bora fazer barulho. Exatamente. Muito massa. Muito top. Mas foi assim. E... Eu ia até comentar agora que é porque as coisas vão surgindo na minha cabeça. Eu encontrei vocês no Instagram. Tipo assim, me recomendou. Até, recomendou? Tipo, dentro do nosso Instagram do podcast, eu achei o de vocês. Não, na verdade, minto. Eu conheci por causa também veio um fotógrafo aqui, né? Vem. É o T Esquerdo, acho que é. Sim, vem, o Rodrigo vem. E eu segui ele. Então, pelo meu particular, meu Instagram particular, eu olhei os stories dele, eu acho, e tava lá o corte. Aí eu falei, que massa, mano, tem um podcast. Não, ele chegou em mim e falou assim, pô, olha que massa aqui, um podcast do cara, vamos porque, trocar uma ideia. Eu não sei se tu já conhecia, mas, tipo, é muito louco que a gente vai conhecendo os podcasts assim do nada, né? Quando eu comecei, não tinha bem podcast aqui na cidade. Tinha um programa de rádio que acho que eu sei que o Guabiroba o Lion Dias. Plots de Depressão. É, isso. O Descontrolados. Isso, acho que era. Eu sou muito fã desse programa, tá ligado? Eu acordava meio-dia pra assistir. Que não é podcast, era tipo um programa de rádio mesmo. É, uma conversa ali. Que realmente o podcast surgiu daí, né? Sim. Na verdade, o que a gente faz hoje é videocast, né? Isso. Podcast é o que o pessoal da rádio fazia. E aí eu acho que tinha isso aí de vez em quando eles começaram a filmar, assim, deixavam uma câmera parada filmando. Que eu acho que era só isso que tinha. No Instagram, no YouTube. Era só isso. E aí quando a gente surgiu com o podcast, eu vi por causa do Flow, né? Mas porque um cliente me chamou que queria gravar uns podcasts pra vender não sei pra onde lá. Sim. E aí eu vi que era legal de fazer tudo. E aí peguei como referência o Flow. A gente ia seguir o modelo do Flow e não chegou na hora. Como qualquer coisa que eu sempre quero fazer, vamos seguir um modelo e vai indo. Foi no teu jeito. Nosso modelo foi o Podpah, por exemplo, né? A ideia de ter duas pessoas. Talvez deve ter percebido um pouco do Podpah, sim. Por trazer até o pessoal da arte e tal. Eu acho legal o Podpah, eles foram bem. Só que quando o pessoal diz, tu faz o podcast igual o Podpah, eu digo, não, cara, não é bem diferente. Quer comparar com o Flow, que é mais ou menos aquilo ali. No estilo. Porque a ideia da gente aqui é conversar e extrair o máximo de vocês, não é tipo. No Flow, no Podpah é mais uma troca de ideia. É até o que a gente colocou quando a gente apresentou o projeto pro Cezinha, que não era ser um estilo entrevista.
A nossa ideia não era ser um estilo de entrevista, era ser um estilo troca de ideias. Que né? é o Podpah, né? Bem parecido de A gente só ia, tipo, chegar, por exemplo, não te conheço. A gente vai se conhecer aqui, vai extrair o que der também, né? Porque às vezes Às vezes tem que ter uma informação, né? A maioria tem, né? A gente pergunta, que tem uma pergunta que a gente gosta de fazer no nosso podcast, que é, se fosse contigo, quem é o Emerson? Entendeu? Entendi. Aí essa pergunta já abrange muita coisa, né? O cara pode falar tudo, pô, comecei assim, papapá. Eu acho que é a nossa pergunta-chave ali. Eu vou ir no podcast de vocês, né? Isso. Vocês mandam as perguntas básicas ou não? Não. A gente chega lá e fala o que Tu sabe que isso de fazer as perguntas básicas, eu peguei... Assim, que eu me inspirei no Flow. Sim. E peguei várias macetes do The Noite, da Danilo Gentili. Ah, sim, ele fala. Né? Então, tipo, essas perguntas básicas já tinha. Sim. E eu vi que isso ajudava as pessoas, porque no início, quando era tudo mato, todo mundo tinha medo de podcast. Tinha pessoas que nem sabiam o que era podcast. Sim. Hoje a maioria sabe, né? Às vezes chega cliente meu aqui para assinar contrato e vê e diz, vamos gravar um podcast, sabe? Mas no início não. Aí mandar as perguntas, as pessoas ficavam mais tranquilas. Só que, claro, é que nem a gente aqui, eu mandei as perguntas para vocês. Sim. Talvez a gente nem consiga fazer todas as perguntas. Exatamente. A gente não foca muito nas perguntas porque, sei lá, às vezes acaba tipo, fluindo, né, o assunto. Ou nem isso, eu digo, tipo, acaba botando muito, não sei, um tema, talvez. É que a gente gosta de conversar sobre tudo, deve ter percebido isso. É isso. Então, tipo assim, talvez a gente nem conseguiria chegar, tipo, teve um cara lá que foi, que até o Mustard também, tocar o nome dele de novo. Só que foi algo muito louco, porque no conversa com ele a gente descobriu que ele trabalha numa empresa de Boston, sendo programador. Ele é DJ. Caraca. Então, tipo, ele ganha em dólar, fala inglês com os colegas e, tipo, a gente nunca ia descobrir isso se a gente fosse nas perguntas. Porque a gente ia perguntar só sobre DJ. Sim, entendeu? Sim. Então isso que é o mais louco, sabe? Tipo, saber a vida da pessoa. Ou até brincadeira, tem vezes que a gente, no episódio de Natal mesmo, a gente falou sobre efeito borboleta. No filme? Não, sobre a teoria. Tipo, talvez por causa da bebida um pouco, mas tipo, a gente tava bebendo e conversando e aí tipo, surgiu essa ideia que talvez não surgiria se a gente fosse num caminho. Isso é bem o que você estava falando, né? Tem vários podcasts hoje, cada um com seu estilo, né? Isso, demais. E eu, quando eu vi os podcasts começarem a surgir aqui na cidade, eu fiquei até feliz. Porque, pô, agora tá mais fácil de convidar as pessoas. Sim. Porque todo mundo sabe o que é um podcast. Ninguém não tem aquela pressão de uma entrevista que o pessoal tinha antes. Né? E até de tipo, sei lá, eu vi alguém que eu achei interessante no teu podcast. Sim. E eu queira trocar ideia, ou tu vê alguém que achou interessante no nosso, isso é muito legal, né? Mas... Até queria comentar que tu falou do episódio do Thales. Isso. Eu queria lembrar o episódio do Medina, que os caras foram fazer freestyle. Não, a gente teve um episódio que a gente levou um cara do rap, né? E aí a gente fez um desafio pra ele, vamos fazer um freestyle. Só que eu quis me aventurar e fazer um freestyle, só que saiu muito horrível. E aí a gente deu sorte que era gravado. Aí eu excluí minha parte ali e deixei só dele. Normal. Muito bom. Mas essas coisas, a gente aprendeu muita coisa fazendo ao vivo, porque tu tem que ter um controle, né? Pra não falar alguma bobagem. Eu sempre digo pro pessoal, quando o pessoal quer contratar para fazer algum trabalho, e aí eles perguntam, né? Tem como fazer ao vivo, tem como fazer gravado. Eu sempre digo, ao vivo só vale a pena, né, no meu ponto de vista, se tu vai interagir com o público. Isso. Porque se tu não vai interagir no vídeo com o público gravado, é mais tranquilo, mais seguro e tudo. Como é que a gente faz? A gente tá gravando aqui o de vocês hoje, né? Só que o pessoal que tá assistindo agora, eles podem ir ali no chat comentar e vocês podem ali... responder na hora. E responder na hora, sabe? E aí uma depois boa. fica o replay do chat ali e tudo. Sim, uma boa. É uma opção. Sim. A gente até isso, a gente até no finalzinho a gente pega as perguntas que mandam lá no chat do YouTube. A gente também interage bastante no Instagram. A gente coloca, eu acho que já deve ter visto em alguns stories que a gente bota foto lá. Sim. Faça uma pergunta que aí vai ser mais fácil de chegar. Porque às vezes chega num ponto que acaba as perguntas, né? Ou porque a gente faz assim sem ter perguntas moldadas, né? Então, tipo, o público que faz as perguntas que eles querem ouvir inteira. O que eu criei aqui também, nosso, é tipo, mande sua selfie assistindo. Isso é massa. Tinha um pessoal que comentava muito, ficava dando ideia e tudo, aí eu vi que o pessoal queria participar, né? Aí eu liberei lá. Aí teve um pessoal que começou a mandar, a gente botou em alguns episódios, nos intervalos ali. Isso é massa. Tá, vou perguntar pra vocês agora aqui, como que vocês se conheceram? Essa é boa. Inimigos do fim. Exatamente. Essa história é muito boa. Eu acho que essa rende um corte, hein?
Essa rende um cortezinho. Eu e o Arthur, a gente... Não sei... Cara, sabe quando tem um desenho animado onde tem 2 personagens? Tipo, tem os personagens coadjuvantes. A gente era um coadjuvante da vida do outro. Sem saber. Tipo assim, a gente tinha o mesmo ciclo de amigos. A gente ia nas mesmas festas. Nas mesmas épocas. Se cruzava e não, tipo, faz de conta que um é invisível pro outro. Caraca. Tipo assim, a gente... Mas fazia se cumprimentar e... Às vezes nem isso, mano. Às vezes nem isso. Te falar bem real. As e a gente só só lá foi, em casa tipo, também. Sim, e a gente só foi se encontrar, tipo, 2, 3, 4 anos depois. É muito louco. Por agora, sim. Uns 2 meses antes do podcast. Porque a gente começou a fazer academia junto. Aí lá que a gente entrou em contato com o Cezinha, ele falou que me deu a ideia do podcast, aí... E tudo depois de um aniversário de um amigo. Tipo assim, a gente tinha ido numas festas e aí, tipo, não sei como surgiu na nossa cabeça, vamos conversar, sabe? A gente pegou e começou a conversar na festa e a gente descobriu que a gente morava muito perto, relativamente. Tipo assim, por isso que eu te digo, a gente era coadjuvante um da vida do outro, sem saber. Tipo, ele morava, sei lá, 2 quilômetros da minha casa. Pertinho. Tipo, muito perto. Do lado, quase. E aí eu falava, mano, vamos nessa festa e tal... eu posso de carona contigo, já que a gente mora perto. E aí surgiu assim, tipo, a gente foi pra uma festa, conversou bastante. Só que essa festa a gente apelidou de Inimigos do Fim. Porque foi bem num feriadão, foi tipo sábado, domingo, segunda e terça. A gente se viu todos os dias, virado todos os dias. A gente não dormiu. Caraca. Tipo, foi algo... Foi uma conexão que... Sabe aquela... Quando tu conhece uma pessoa, é uma conexão que, tipo, tu não imagina que ia ter, sabe? Deu certinho ali, como vocês Nossa, as ideias eram as mesmas. Encaixou muito. E a gente até zoava. Porque, tipo, na verdade, a ideia do podcast, eu gosto até eu acho que nem sei se ele sabe, mas foi um DJ. O DJ chegou na gente e falou assim, mano, na verdade eu falei pra ele, cara, tu iria num podcast, tipo, numa troca de ideia assim, antes da gente criar o podcast em si. Sim. Porque eles já me conheciam por causa da música, né? E aí eu falei, mano, tu iria num podcast? E ele falou, eu iria. Aí eu falei, então tá, eu vou criar um podcast só pra tu ir. E ele foi o episódio especial, foi o de Natal. Foi com ele. E aí, depois daquilo a gente não se... Mas não teve nenhum outro antes daquele? Não, teve vários antes daquele, mas tipo... A gente foi deixar ele pro episódio especial mesmo. Tipo assim, a gente... Entendi. E foi uma loucura, a gente começou a se ver todos os dias. O melhor de tudo daquele episódio foi o pós, né? Lá no Padrinhos. Isso até que a gente fala sobre as coisas que acontecem no podcast que o pessoal não sabe. A gente fez o episódio especial de Natal e quando acabou ele, a gente tava todo na pilha de tipo, foi muito louco, foi muito bom, sabe? E a gente falou assim, mano, vamos dar um rolê. Aí ele passou lá em casa, a gente largou as coisas que tinha pra largar e foi jogar sinuca num bar, beber cerveja, foi lá. Não, e foi numa quinta-feira, se eu não me engano. E eu tinha que no trabalhar outro dia sexta. eu tinha que trabalhar de manhã, virado, foi. Literalmente os rolês de podcast que a gente nem imagina que vai acontecer. Tá, vou perguntar pra vocês agora, então, qual é o maior desafio que vocês enfrentaram no início e qual o desafio atual? Mas tu não vai responder agora porque a gente vai fazer um pequeno intervalo. Os nossos apoiadores aí, que é muito importante, ajuda a manter o canal e a gente já volta. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. New Fashion House, salão de beleza. Há mais de 15 anos no mercado. Quer fazer aquela transformação no seu visual? Aquele tratamento de luxo? Corre e garante o teu horário. Eu mesmo estou há mais de 5 anos pintando meu cabelo lá com o Marco. Super recomendo. Contamos também com o apoio da Supremo Decor. Precisou de uma decoração top para o seu evento? Chama a Supremo Decor que seu evento terá a decoração perfeita para você. Outro apoiador é a Pelotense Variedades, com loja online, onde você encontra utilidades como eletrônicos, brinquedos, produtos de cama, mesa e banho. Imagine seu carro usado com aparência de zero, protegido da ação do tempo e da poluição.
sem sair de casa ou em um local perfeitamente equipado para isso. Daniel Farias Estética Automotiva é a solução. Agora, além dos atendimentos domiciliares, contamos com espaço físico, polimentos em geral, vitrificação de pinturas, revitalização de faróis, detalhamento automotivo, aplicação de proteções na pintura, ceras, selantes, vitrificadores, higienização, limpezas preventivas, remoção de pulverização de tintas e muito mais. Atendimento personalizado por agendamento pelo WhatsApp. Confira nosso trabalho pelo Facebook Daniel Farias ou no Instagram @estéticaautodf. É hora de comemorar. Então venha conosco. Sonorização Produção. Sonorização Produção tem tudo para seu evento, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Sonorização Produção. E torne seu evento inesquecível. E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui no canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta aqui com o nosso episódio especial, né? Falando sobre podcast com o pessoal do podcast 053Cast, que é o Vidal e o Arthur. Isso aí. E antes da gente ir para o nosso intervalo, eu fiz uma pergunta, né? Qual é o maior desafio que vocês enfrentaram no início e qual é o maior desafio atual agora? No início até poderia dizer como um desafio foi encontrar pessoas, né? Pra gente entrevistar. Mas acabou que foi indo, né, com o tempo, porque a gente conseguiu a aceitação do público do Instagram muito rápido. Então, Nossa. tipo, isso dá uma visibilidade, querendo ou não, né? Tipo, o cara tem uns 1000 seguidores ali, tipo, dá uma visibilidade pra quem vê de fora, tipo, vou lá, né, mano? Sabe que os primeiros 2 anos eu não tinha Instagram do podcast. Só o YouTube. Só YouTube. A gente postava no nosso, né? Sim. De vez em quando tem lá, eu botava uma história. A gente faz isso até hoje. A gente republica no nosso Instagram também, né? Mas agora vocês têm um... Tem um É Instagram só, nosso. só do 053. Até legal, se der pra falar aí. Pode falar, vai estar na descrição também depois. É o 053Cast. Em todas as plataformas, na verdade. Não tem nem como não Twitter, achar se tudo. digitar isso, né? Em qualquer lugar que É o primeiro. botar, é o primeiro. Tá aí, tu, Arthur, como é que foi no primeiro episódio de timidez? Não, e eu comecei o primeiro episódio entrevistando ele ainda. Era eu e ele no primeiro. Caraca, Eu acho que a gente não contou isso, mas a gente Pois fez um é. episódio piloto. Porque, na verdade, nem ia ser um episódio. Era isso só que é um legal. teste pra ver como é que ia ficar o estúdio, Sabe como é que que ia o montar pessoal tudo. do Flow fez assim também? É? O primeiro Pois é. episódio do Flow é... É um entrevistando o outro. É, um entrevistando o outro. O Igor e o Monark. E não sei se foi o Igor entrevistando o Monark, por o Monark já ter a parada do YouTube e tal, de Minecraft, dos vídeos. Não, foi um papo assim deles falando sobre o projeto que eles estavam criando, que era o Podcast Flow. Que na legal, época né? ninguém sabia o que era podcast, tudo, e aí eles começaram. Bem diferente do que é hoje, Sim. né? Uma mesinha menor, um cenário Sim, bem... algo né? bem piloto mesmo. Bem piloto. E a gente fez uma entrevista que, tipo, não ia ser, né? Tipo, na verdade, Bora. o pessoal lá do estúdio só falou, mano, vamos conversando aí e a gente Só vai gravar. desenrola, a gente vai gravar e ver. E a gente, e se alguém olhar, ainda tá lá. É Mas- literalmente o primeiro episódio que a gente postou. E eu E lembro logo, que e logo em seguida veio um dos TNT, né? Que foi um foi o estouro. que é o Que é um dos maior mais até visualizados agora. até agora. Tem Qual? 1.300 visualizações. O episódio dos TNT, DJs TNT. São os DJs daqui de Pelotas também. Os dois É um são bem casal? novos. Não. Não, Tem não. o casal, Um do teve o casal. casal que agora Teve o casal. foi recente. Mas o deles eram dois amigos. Tipo, um tem 18 e o outro tem, tipo, 15, né? É, bem novo. Tipo, eles são bem novos, sabe? Tipo, e já estão ganhando uma boa grana Caraca. trabalhando só de É DJ. mesmo? Eu me lembrei do Corre agora, porque como a gente não fazia gravado já pelo OBS, a gente gravava uma Nossa. câmera separado, áudio separado. Foi E isso, tinha que editar na tudo. verdade foi isso que fez a gente querer parar de fazer gravado. Porque a gente fazia gravado, a né? edição. O trabalho, o que nos... Na verdade pra gente era muito... Porque como eu e o Arthur temos trabalhos, diria, simultâneos. Principal, né? o O principal. podcast não é o É um dia ganha-pão bem, de vocês. É. E aí a gente tinha que... Acabou a gravação, a gente fez, eu acho, quase toda a temporada. Foi no finalzinho, tipo... Foi os últimos ali, os últimos uns três, 3, acho, 4 episódios a gente fez ao vivo. Mas o início todo era gravado. E aí a gente tinha que ir pra minha casa
pegar e editar. E eu lembro que eu não tinha... Mano, isso é muito louco de pensar. Porque, tipo, eu não tinha nem mesinha do computador. Eu usava um hack, tipo, não era hack. É um hack baixinho, assim, que aqueles hack de TV, sabe? Sim. Usava um hack de TV de mesa, botava a CPU ali embaixo. E eu sentava no sofá. Tipo, eu arrastava o sofá até colado, sabe? Sentava no sofá e começava a editar. E eu lembro que a gente gastava um dinheiro só no energético. A gente falava assim, mano, vamos comprar um energético 2 litros e vamos ficar a madrugada toda. Cara, do TNT eu fiquei 7 horas cortando, olhava, porque a gente não gravava direto no computador, então a gente tinha que pegar, eu não sei se tu faz assim, mas a gente pega, cada câmera grava uma câmera e a gente tem que ir cortando partezinha, entendeu? Tipo, pra... Eu edito, eu sincronizo tudo. Sim. É isso que e aí vou escolhendo as câmeras depois que eu quero. Vai, é um trabalho. Não, vai ter trabalho. Eu como eu vivo disso, né? Pra mim é só mais um trabalho. Mas com certeza, tipo, episódios mesmo que dão 2 horas, pô, ali chato, uma manhã, de repente tem uma manhã e uma tarde editando. A gente fazia de madrugada, então... A gente saía do podcast e já ia editar o negócio. Teve uma vez... Às vezes eu só pedia pra ele ficar lá comigo, só pra não deixar eu dormir. Porque eu ficava cerca de 5 horas editando, então tipo, eu ia acabar, sei lá, 6 horas da manhã. E a gente fazia tipo na sexta, sei lá, então no sábado a gente... Já postava no sábado de tarde, se eu não me engano. Era um corte. Teve uma vez que eu ensinei ele e falei assim, mano, vai fazendo aí que eu vou descansar agora. É que foi do TNT, que eu comecei e foi dormir, eu fiquei até cedo da manhã, até umas 7, eu acho. Mas isso é legal, você tem um ou outro pra ajudar, né? Exatamente. Eu fiz, tipo, cada temporada teve alguém me ajudando, sabe? Sim. Até vocês viram as imagens dos quadros e tudo. Só que, tipo, não é o pessoal que fica, sabe? O pessoal que vem, vive esse momento ali e depois desenrola, né? Eu mesmo, hoje em dia, que eu tinha até te comentado, eu sou tipo, tem um desenho que eu gosto muito que é o Incrível Mundo de Gumball. Não sei se tu tá ligado. Quem? Incrível Mundo de Gumball. Não. É o do, não sei... Eu acho que eu já ouvi. É personagem azul. É o do gatinho. É do gatinho azul. Ele é um gatinho azul, é da Cartoon Network. Tá. E aí ele tem um personagem que é o Lewis. E o Lewis trabalha em tudo que é lugar. Tipo, todos os lugares que eles vão ir, tipo, restaurantes, essas paradas, o Lewis tá lá. Tipo, ele é como se fosse... A história dele é como se ele fosse um funcionário de tudo que é tipo... É tipo a enfermeira Joy do Pokémon. Exatamente. E aí eu digo que eu sou ele, tá ligado? Eu faço tudo dentro do podcast. E até hoje, porque o Arthur não tem computador em casa. Então, ele até tem o notebook, só que tipo, não dá pra fazer nada. Então, toda a parte de edição, cortes, eu que faço. Só que aí tu pensa, eu saio bem tarde do podcast, às vezes vai até, sei lá, 9 horas da noite dessa. O último foi acho que até 10h30. E aí a gente tem que fazer tudo, e aí no outro dia tem que trabalhar, fazer comida. Tudo. É foda. O pessoal pensa que é fácil, né? E não sei se acontece com vocês, muitas pessoas pensam que a gente tá fazendo vídeo pro YouTube, que a gente tá ganhando muita grana, né? A gente não ganha nada. Por enquanto. Sabe? O meu canal, ele tá monetizado, né? A gente cumpriu todos os requisitos lá, a gente foi até... Pra mim foi rápido, né? Comparado com o que eu vejo aí. Porque em 1 ano a gente atingiu todos os critérios de monetização ali. Que era os 1000 lá. É que mudou hoje em dia, né? Tem negócio dos shorts agora. Tem que ter sei lá quantas mil... Tu não deve ter visto essa parte aí. Não, o dos shorts eu já entrei direto porque o meu já tava monetizado. Mas não é... Agora não é mais... Não é necessário ser os dois. É só um deles. Ah, tá. Só o das views ou o do shorts. Ou o do shorts. Só que é 1 milhão de visualizações no shorts. Mas quem já tava monetizado já entrou automático. Exatamente, sim. Eu lembro que eu tinha... Eu fiquei até tipo chateado porque tipo, meu pai excluiu um canal meu que já era monetizado. E aí, tipo... coisa de criança, né? Tipo, rodou na prova de matemática, tome. Entendeu? Eu sofri muita parada pra criar conteúdo pra internet. Então, tipo, hoje em dia é bem mais difícil monetizar um canal, mas lá, muitos anos lá atrás, era barbadinho. Era muito fácil. Não tinha nem critério, não precisava de 1000 inscritos, nem só conversava com o YouTube, né? Que era o... tipo, criadores do YouTube. O AdSense. Né? E aí tu fazia ali já era assim. Eu tinha um canal que tava isso, aí depois mudou e ele perdeu a monetização. Sim. Porque eu nem monetizava nada nele. Mas, tipo, a gente tá há quase 3 anos já e eu não tirei nem $100 no YouTube. Isso é... A última vez que eu vi lá no AdSense tava 70 e pouco dólares. Sim. E nem pode sacar, porque o mínimo pra sacar é 100. É 100. Até um negócio muito legal foi... Até aconselho o pessoal que não assistiu, tem um vídeo teu explicando como... como monetizar o podcast. E eu cheguei a olhar... A maioria das coisas eu já meio que tinha uma leve noção,
Mas teve várias paradas, tipo a dos patrocínios mesmo, eu comecei Sim. depois de ter visto. Sim. Cara, assim, Que a gente ó. demorou pra querer. É porque a gente quis mais criar uma imagem antes de... Sim. Antes de pedir um Eu não tenho muito patrocínio, problema pra falar de valores, mas assim, ó, teve épocas do ano passado mesmo do podcast que só com os apoiadores a gente tirava mais de R$1.000. Imagina. Aí dá pra investir legal, né? Claro, e, tipo, os microfones, os cabos, tudo isso aí é grana, né, cara? Ah. E aí, pô, tendo apoiador, tudo. A gente gastou muito do nosso bolso, ainda mais no início, né? No início a gente tipo, pagar tipo a divulgação Normal. principal do Insta mesmo, pagar tipo às vezes pra divulgar no YouTube. E tipo, tem valores mínimos, né? Tem. Tipo, no YouTube mesmo é R$40. Então, 40 tipo, reais. R$40 não é tão fácil assim, né? Tipo, trabalhando mesmo como jovem aprendiz, né? E não faz tanta diferença assim. No Insta, até R$40 te ajuda bastante, tá? A divulgar. Quanto que a Mas gente no botou? YouTube, Ah, tipo, Eu acho que a gente botou 15 pila, É, 20, já deu uma baita 20 de uma pila e ajuda. deu uma baita ajuda, eu acho que pegou. no Insta, com menos tu movimenta bem. Sim, No YouTube tem que ser bastante. Tem que ser bastante. Pra você ter Uns uma R$200, ideia. R$100. É, por aí. Eu tava vendo o Peter, do Ei Nerd. Peter Jordan. Ele foi num podcast e aí ele falou que dependendo da campanha, ele chega a investir 500 mil a 1 milhão no Sim. YouTube. Caraca, muito. E ele é gigante, né? Mano? É, não, tem nem gigante. não tem nem como falar, tipo, ele não sabe o que tá dizendo. Não, Ele tem não sei quantos canais, né? Eu acho que é mais de 10. é bastante. E, Várias empresas. e nem todos direcionados ao A mesma nicho coisa. dele, que é o de nerd e tudo. Ele vende curso, né? Ele começou com música, né? Sim. Ele fazia cifras, quando ninguém teve essa É. ideia de botar cifras na internet. Isso é muito doido. Muito louco, né? Aquela coisa. Ou tu cria algo novo e bomba, ou tu se torna melhor do que algo que já tem. Sim. E aí é o processo mais demorado, né? Até falar sobre falando sobre o Peter, teve um convidado nosso que é o Joãozinho, não sei se chegou a ver que a gente fez um episódio. Mas por nome eu sou horrível. assim. Ele é um criador de conteúdo, ele é um criador de TikTok aqui de Pelotas. E ele é tipo muito, eu acho que vou te falar. Então não tem a ver com o padrão de vocês. Não, ele Não, não, também é outro diferente. E ele daqui de Pelotas, eu acho que chuto que ele é o maior. Tipo, ele tem 1 milhão no TikTok. Acho que quase 300 mil no Instagram. Não, ele tem meio milhão no Instagram. Mas. E aí, tipo, a gente fez um TikTok com ele que até hoje a gente entra no Instagram e tem gente curtindo. Então, tipo, isso Todos faz os dias. 3, 4 meses que a gente fez o Que TikTok. massa. Então, tipo, o cara pega muita... E o rosto dele é, tipo... Ele é engraçado sempre fazer esforço. Entendeu? Ele Mas a gente teve um TikTok que veio aqui também. Bem legal. Me esqueci o nome. Eu tô horrível pra nome hoje. Tô esquecendo o nome de todo mundo. É o Igor? Não lembro o nome dele. Mas ele sabe. E só que a gente teve aqui também o cara que vem lá, que é um youtuber de São Paulo, e ele já tinha a placa de 100 mil inscritos no YouTube. Cara, tu pode chegar aqui e dizer assim, eu tenho 1 milhão de seguidores no TikTok. Pô, que legal. Mas tem a placa... Tu chega agora aqui e diz, pô, tem a placa do YouTube. Caraca, cara, que inveja. É uma moral, né? Eles se perguntar, trocariam 1 milhão no Insta por uma placa de 100 mil no YouTube na hora, assim, então, na Eu hora. também acho. É algo que vai ficar ali, né? Pra tua história, né? YouTube é status, né? Hoje em dia, tipo, tu crescer no YouTube é muito mais difícil que antigamente. Não, e até isso que a gente tava falando, até eu comentei o Joãozinho, por conta da... Cara, ele passou, tipo, acho que 1, 2 semanas na casa do Peter. Ele é aqui de Caraca. Pelotas, passou lá porque ele é amigo do Breno. É Breno, eu acho que é. Que é o Breno, filho? É, Breno. o filho do Ei Nerd. E eles trabalharam, tipo, num evento que teve. Um evento Mas- de... Acho que era de toy, de brinquedos. Mas, Isso foi o mais louco, assim. que eu te falei, que a gente tava falando em off aqui, a gente tem bastante pessoas interessantes aqui em Pelotas, né? Só tem que ter espaço pra isso Pra mostrar. eles se mostrar, né? Exatamente. E muitas vezes a maioria mesmo tava se mostrando mais pro pessoal de fora do que Pra aqui. fora, Inclusive, ele mesmo é conhecido, não vou dizer, talvez mundialmente. É mais conhecido mundialmente. fora do que aqui. Exatamente. Tem gente que conhece ele aqui, tem até gente que zoava ele porque ele parece o como é que é o nome? O Vini Júnior. Pior. Ele parece o Vini Júnior. Então, tipo, o pessoal via ele no shopping mesmo, tipo, ela falava, e aí, Vini? E, tipo, tirava foto e zoava, porque, tipo, por causa disso.
É até legal, mano, pesquisar o trabalho dele, é o Joãozinho. Foi massa, vou dar uma olhada lá no podcast de vocês. Às vezes tinha pessoas que chegavam assim, perguntavam, conhece o Joãozinho? Eu falava, pô, não conheço. Eu mostrava foto, falava, cara, eu já vi esse magrão no TikTok. Rolando, já vi muito vídeo. E é outro cara que, tipo, sabe muito sobre divulgação e criação de conteúdo. Ele nos ensinou muita coisa que a gente usa até hoje, tipo... a gente, na época, a gente não postava os cortes e não tinha... Acho que é... O que ele tinha falado? Não era continuidade, mas é... Constância. Constância, exatamente. E foi o que ele nos falou, mano, se tu tiver constância e postar sempre, tu vai se autodivulgar. Cara, isso aí é uma coisa que realmente é verdade, porque eu já fiz. Eu fiquei 1 mês postando todos os dias no YouTube, no Shorts, né? Um corte ali todos os dias. E realmente, cara, tipo assim, cada corte tava me rendendo 10 inscritos. Sim. E 1 por dia, pô, chegava no final do mês, pô, tinha bastante só com os cortes. Eu vi que tem vários cortes lá, tipo, até recentes que estão, tipo, 1.000, 2.000 visualizações. O Shorts hoje em dia tá dando bem mais do que o próprio... Do que os vídeos. Os vídeos na página principal ali. Que é mais rápido, né? É literalmente o que o YouTube falou, tipo, é um vídeo pra tu ver quando tu tá sem tempo. E no Insta é muito louco, assim, eu não entendi qual é o padrão do Insta. Porque às vezes a gente posta um vídeo ali e dá 200 views. E aí a gente posta um outro, dá 14 mil, sabe? Sim. Eu já vi que temas polêmicos que dão bastante, né? Mas aí é normal. Agora, tentar encontrar um horário, alguma coisa assim, não. Eu percebi isso no TikTok, tá ligado? Até é legal o pessoal que estiver assistindo meio-dia. Meio-dia, perto da 1h, 2. É um dos melhores horários que eu descobri, porque eu já fiz vários vídeos de humor, sabe? Sim. Humorzinho rápido. Fiz até um com o Arthur, que tá lá no meu TikTok. É Vidal_MP3. E a gente fez um vídeo que é tipo, eu tô andando assim tipo, pra fora, sabe? E aí eu falo assim, eu vou mostrar uma espécie diferente de tucano, não sei o quê. Aí eu viro pro Arthur, aí o Arthur tá, por causa que eu brinco por causa do nariz do Arthur, né? Aí eu viro, aí o Arthur tá numa posição com uma folha na boca. Aí, eu vi um acho que se foi no YouTube ou no Insta de vocês, que acho que foi o primeiro vídeo. Que era tu escrevendo na mesa ali. Esse é o com o Joãozinho. O menino lá, o que tá no... Aquele é o final, Joãozinho? ele é o Joãozinho. Pô, aquele ficou muito legal. Foi esse vídeo que até hoje... Deu bastante, né? Tá a gente não tirou ele se tu for ver, eu privei a maioria das coisas da primeira temporada, porque eu gosto de focar... Eu gosto de fazer, tipo, um foco, né? Tipo, por exemplo, agora a gente tá nessa temporada. Aí depois quando a gente dá umas pausinhas, né? Pra poder criar a agenda e tal. Então eu gosto de deixar na temporada que tá. Então eu privo tudo da anterior. Até pra não ficar muita coisa, né, no Instagram. Entendi. Então eu uso esse modo. E aí, tipo, ali na parte dos vídeos, até tem gente que não deve entender, mas na parte dos vídeos fica os cortes tudo. Eu nem sabia, no Instagram tem como tu privar? Sim, Arquivar, na verdade. Arquiva. Tu arquiva. Eu arquivo o feed. tudo. Arquivo tudo do feed com as fotos, porque a gente tira a foto, né, no final. Sim. A gente tira uma foto e posta sempre. E eu arquivo todas da temporada passada, que aí fica focado só nessa. Entendi. É uma estratégia minha que eu quis utilizar. Tá dando certo até agora. Legal. Eu deixo tudo. Eu já vi que do nada, às vezes, brota uns vídeos tão antigão com um monte de visualização, sabe? Sim, do nada. que é do nada, pessoal. Vai assistir. Vou fazer uma pergunta pra vocês, então. Bom, já falou quais são mas fala mais um pouco aí. Sim. Quais são as inspirações de vocês? Onde é que vocês se inspiram pra fazer o trabalho de vocês, o podcast de vocês? Cara, eu acho que tipo, a maior é o Podpah. Inclusive, até teve várias coisas, até se o pessoal olhar lá nos nossos shorts, as coisas do Instagram, tem vídeos que eu me baseei muito, tipo, tem uns vídeos que é várias fotinhos e tal, que eu vi no Podpah, tipo, quando é episódio especial e tal, eles fazem, tipo, um vídeo bem produzido, tipo, com fotos e uma edição, tipo, making off, sabe? Eu me baseei muito, até no estilo do Podpah, que eu tava explicando das temporadas. Podpah tem isso, tipo, temporada de verão, temporada de... Cara, a gente faz do nosso jeito, né? E com o que a gente pode, com o que a gente tem pra investir. Sim. Mas eu sempre gosto de fazer isso. Eu já fazia isso desde da parte da música. Porque eu me inspiro também, talvez seja uma inspiração também em questão de marketing, que é a 30/1. Que é a produtora do Matuê, que é um dos maiores trappers do Brasil, sabe? É o maior, eu acho que é o maior. É o maior do Brasil. Que é o Matuê, Tem o Teto, o Will, são uma produtora bem grande aqui no Brasil. E eles fazem isso, tipo, tem um lançamento, eles baseiam todo o YouTube deles, todas as redes sociais nesse lançamento. Mas... Tipo, e eu sempre gostei muito de design, tá ligado? Eu não fiz nenhum curso,
sei lá. Autodidata. Foi, tipo, aprendendo no YouTube e fazendo. E pelo tempo também, né? Tipo, desde 2016, mexendo no Photoshop, mexendo no Sony Vegas. Eu tenho que sair do Sony Vegas. Todo mundo me diz. Só que, cara, pra mim é algo que, tipo, eu tô muito familiarizado, sabe? Eu geralmente me pergunto qual é o melhor editor de vídeo, né? Eu sempre falo, aquele que tu sabe usar. Porque se tu tá conseguindo entregar um trabalho rápido ali, cara, fica ali. Sim. A não ser que tu tenha muito tempo e tu tá com uma pausa no seu trabalho e quer migrar. Porque do mais, cara, se tá funcionando pra ti, segue ali. Eu queria muito aprender a utilizar o Premiere, que é um... Cara, eu acho incrível. No meu canal do YouTube tem um tutorial de Premiere, do zero. Já vou dar uma olhada. Dá uma olhada lá. Até eu quero aprender agora. Tem bastante tutorial no meu canal lá. Eu gosto bastante porque o Premiere tu consegue entregar uma qualidade melhor do que o Vegas, assim dizendo, eu acho. Aí tu vai gerar uma briga. Mas eu não posso. É aquilo, não podemos cuspir no prato que comemos, né? Então. Tem o pessoal do Sony Vegas, do DaVinci, do Premiere, aí. Tem até o Filmora que eu usei por um tempo. Filmora. Tem gente que defende Filmora. O Filmora, ele é muito simples, né, cara? Não vou dizer que é simples, mas é tipo algo que tu consegue fazer muita coisa clicando 2 botões, tipo. Eu acho algo muito... eu gosto do Premiere porque é o que eu consigo entregar o melhor trabalho ali, né? Mas já testei outros programas aí, acho que vai dar criatividade. Eu já vi muitos vídeos de pessoas fazendo até efeito especial no CapCut. Sim, eu já vi isso. Então vai da tua expertise. Vai da tua expertise. Sim. Eu só tenho um adendo com o CapCut, porque eu vi que tinha muitas coisas do CapCut que já vinha pronta que era fácil. Aí eu tentei, né, lá malandro, vou pegar o CapCut do computador, né, pra me poupar ali uns After Effects, uma coisa assim. Só que, cara, funciona na telinha do celular. Quando tu joga na TV, tu vê todos os erros. Sabe, aquilo que ele recorta a pessoa, tu joga na TV ali, tu vê, tá tudo mal recortado. Sabe? Só que, tipo, no celular é pequeno. Tu não vê muito. Não percebe. Comprime, né? Mas aquela coisa, foi criado pro celular. Né? Exatamente. Então. Tem até, na verdade, o CapCut hoje em dia veio como algo para substituir o... Como é que era aquele aplicativo? Que era o Motif, eu acho. Diria eu. Que antigamente era era aquele de dublagem. Lembra que teve um que era de dublagem? Não, eu quando eu precisei... Não é. Tem um que esse também é. Quando eu precisei editar no celular, eu já fui direto aprender o VLLO. E aí depois eu até criei um tutorial ensinando a editar no VLLO e é um dos vídeos que a gente tá com 15 mil views no YouTube. Sim. Deu bastante certo. E quando eu até tenho instalado, quando eu preciso eu uso ele. Quando é algo que precisa fazer rapidinho. Rapidinho ali. Até já instalei o CapCut, mas quase não usava e tirei fora. Sim. Mas é só isso que eu conheço também. Mas eu sei de muitas pessoas que vivem de celular, editando no celular também, né? Influenciadores e tudo. Esse influenciador mesmo, o Joãozinho, ele edita tudo no celular. Ele até tem um computador, mas ele não usa. E, cara, até algo legal que a gente comentou até no último episódio, ele foi patrocinado pela Lacta. E aqui, tipo, imagina, tipo, tu ser patrocinado por uma baita de uma marca, né, mano? Tipo, uma empresa que marca famosa. Tipo, a tua infância, sabe? Tipo, comendo... Tu sabe que quando começou a surgir esse pessoal fazendo vídeo, esses influenciadores, tudo, o pessoal que trabalha com vídeo começou a ficar com medo, pensando que vai perder as empresas agora só vão querer que o pessoal vá lá com o celular. Influenciadores, né? Cara, mas pra mim foi o contrário, foi muito bom, porque facilitou minha vida. Porque assim, todo mundo faz vídeo padrão. Padrão. Daquele jeitinho, né? As dancinhas. Ou senão mostrando aquele vídeo, a narração em cima. Não vou criar polêmica, mas algo fácil. Algo simples, é padrão, rápido. Tem muita referência, rápido. Algo que vai irritar fácil, eu acho. E aí isso gerou bastante conteúdo parecido. Aí quando, tipo, eu vou lá e faço um vídeo que eu nem me esforço muito, todo mundo fica... Meu Deus, como é que fez? E tipo, foi só um videozinho ali, sabe? Nem me esforcei muito pra fazer. O que antigamente tava muito difícil, porque a cada produção tu tinha que se superar a ti mesmo. Tem até aqui em Pelotas uma pessoa que, tipo, eu admiro muito, porque, mano... Eu acho que eu não tenho certeza, ela edita as paradas no computador, eu acho, ou no celular, mas é muito bom o trabalho dela, que é a Manu Por Aí. Deve conhecer, talvez. Sim, ela é uma das maiores influenciadoras, não sei agora, porque tipo, tem o Joãozinho, que ele tem muito seguidor, mas ela é bem influente, sabe? Tipo, aqui em Pelotas, eu digo. Tipo, o Joãozinho tem outros lugares, aqui em Pelotas não tanto.
Mas tem ela, tem outro que também é TikToker, que é o Kennedy, que é filho também de rapper. Mas... São pessoas que eu admiro porque, tipo, são os primeiros, né, que vieram, assim. Sim. E quem teve coragem, eu acho que eu diria que coragem, né, tipo, de botar a cara, porque não é fácil, né? Ser uma pessoa pública não é fácil. Não. Hoje em dia mesmo, antigamente eu ia pro shopping, bermuda, camiseta surrada. Mas aí os caras vão te ver e vão, oxe. Pô, agora qualquer lugar que eu vou sempre alguém me cumprimenta, cara. Mano, até é legal falar isso, eu não contei pro Arthur. Eu costumo contar pouca coisa pro Arthur, porque eu e o Arthur a gente tem uma amizade muito boa. Só que pela correria do trabalho a gente se vê no podcast. Então o que a gente conversa é quase aqui. A gente Todas as novidades do podcast no podcast, tudo da vida no podcast. Antes e depois do podcast. E aí eu fui na junta militar, porque eu fui dispensado, né? E tô com na idade, 18, tô com 18, E aí um cara lá chegou e falou, mano, tu que é o cara do podcast? Aí eu fiquei tipo, sou... Aí falou, que legal, que teve um cara lá que eu conheço, que foi lá e tal. E aí eu fiquei tipo, mano, como assim? É porque tu, às vezes tu chega nos lugares e tu vê que umas pessoas ficam meio que tipo te olhando. Eu cheguei e eu vi que esse guri ficou meio que me olhando de canto. Aí eu fiquei tipo... Aí tu nem sabe se é porque te conhece ou se é porque só tá te encarando, sei lá. Eu já tive problema com isso já. Até quando veio um perito aqui, falou sobre consciência situacional, eu já comecei a ficar mais ligado. Nessas coisas de segurança, né? Tipo, cuidar sempre pra não sentar de costas pra porta, ficar tudo blá blá. Aí uma vez eu fui num posto de gasolina, tava esperando um colega meu e tinha um cara lá toda hora me cuidando. Pô, e aí eu... Chegou a falar contigo, depois ele falou que era por causa do podcast? Não, aí se levantou e eu tava até com equipamento na hora, né? Só esse cara tá me cuidando aí. Aí se levantou, vindo na minha direção, assim, eu vou dar uma porrada, cara. E aí, quando é que tu vai me convidar pra ir no podcast lá? Não acredito. Mas a gente não fica... Ainda mais eu e o Arthur, por ter tanto pouco tempo, a gente não tá acostumado a isso, né? Tem uma história até legal que a gente conta, que a gente tava andando na rua, quando a gente fazia gravado, né? A gente lançou num dia e tava andando na rua e a gente ouviu nossa voz. Numa pessoa olhando no celular. E aí a gente falou, mano, eu virei pra ele e falei, cara, é minha voz. Não é a gente. Aí o cara falou, que coincidência, tô assistindo vocês aqui agora. E aí, tipo, a gente viu, como assim? Tipo, foi a primeira vez que a gente foi reconhecido, né? Massa. Isso é legal. Eu tenho seus lados bons e ruins. Eu tenho que estar sempre bem, sempre feliz. Cumprimenta, mesmo que tu não lembre. Até sobre isso que você falou de sempre estar feliz, que eu comentei um pouco. Que eu tava passando por paradas meio que difíceis, mas paradas boas também. No último episódio, não foi o último episódio, foi com o Mustard. Inclusive, o meu relacionamento foi terminado no meio do podcast. Tipo assim, eu recebi a mensagem quando eu tava fazendo a entrevista. Talvez dê pra ver minha cara na hora, tá ligado? Mas eu peguei, olhei, li e segui como se nada tivesse acontecendo, porque tu tem que manter uma postura de profissionalismo, né? Querendo ou não, tipo, pode estar num dia horrível, mas pro pessoal que te conhece quer ver tu alegre, né? Quer ver tu trocando ideia como se... Ou tipo, sei lá, o pessoal sabe que eu converso muito, que eu sou muito falador, aí eu vejo e fico mudo, entendeu? Tipo, isso que a gente tava até comentando sobre ser uma pessoa pública, né? Isso até é uma das perguntas que eu ia fazer aqui. A gente tá respondendo tudo sem nem ver. Já embaralhou tudo, né? Mas vocês já tiveram haters? E como lidaram? Cara, eu acho que a gente teve mas não foi um hater, foi, eu acho que um comentário construtivo. Na verdade, foi algo que... Mas aí a gente explicou, porque querendo ou não, se o cara não se aprofunda muito na ideia do nosso podcast, acha que a gente meio que faz sendo porco, tipo, sabe? Tipo, até com essa parada de não fazer perguntas, não ter algo roteirizado, sabe? E aí a gente levou um rapper, que é bem conhecido aqui na nossa cidade, eu sou fã demais do cara. Inclusive no podcast dele, eu fiquei tão nervoso. E até por eu falar que eu faço a maioria das paradas ali, claro, tem pessoal que me auxilia sempre, mas eu tava tão nervoso com aquilo tudo que eu não liguei meu microfone. A gente fez todo o episódio, eu fui um dos que mais falou e não liguei meu microfone. Cara, a gente deu uma... Mas não tinha ninguém escutando ali no... Não, porque ele escutou, só que a gente fazia o teste seguinte, tipo assim, a gente desligava, por exemplo, eu desligo o meu, só dá o dele, entendeu? Tipo, só pra ouvir bem. E aí eu peguei, desliguei o meu e nunca mais liguei. E aí eu fiquei tão nervoso com isso que acabou acontecendo isso. Claro, eu consegui arrumar na edição depois, dá pra entender hoje em dia. Eu já tive problemas de áudio também, de cabo, falhar no meio e não tinha o que fazer. Sim. É algo, cara, isso que a gente fala, tipo, tu quer uma profissão fácil, não seja
podcast, sabe? Não façam podcast. Tem tudo, todo ao redor, né? Porque o pessoal só vê a imagem que tá direcionada, a gente não vê o por trás, né? Sim. Então isso que é louco, né? Tipo, A gente até brinca assim, né? Todo podcast. Se não tem problema, não é 053. Todo episódio se dá não um atrasa problema. um pouquinho. Ah, não, os nossos atrasam, direto. Quando o pessoal chega, tem que ficar sentado esperando. Sim. É que hoje tá gravando só vocês, mas tem vezes que a gente grava 3, 4 no mesmo dia. Aí é muita coisa. Até se tu pudesse voltar na pergunta, que eu até me perdi, mas era sobre haters, né? A gente vai indo pra outras coisas. Mas, cara, a gente teve um comentário consultivo, foi até com esse rapper que eu tava falando. E aí, é um fã-clube dele. Foi lá e comentou, e aí eles comentaram, cara, tu esqueceu de perguntar tal coisa, ou tipo, por que tu não focou no álbum dele e tal? Só que a gente explicou que a gente queria saber quem é o L300, quem é o Leonardo, né? Na vida real, né? Tipo, quem é ele. A gente não queria, tipo, a gente se aprofundou, até falou sobre algumas músicas, só que não falou sobre uma principal lá que ela queria ouvir. Então, tipo... eu nunca tive haters falando de mim, assim, no podcast. Só dos convidados? Só dos convidados. Sim. E eu me lembro que quando começou a ter muito hater com os convidados, eu fiquei com medo de ninguém mais querer vir no podcast. Por conta disso. Cara, mas parece que foi o contrário. Agora todo mundo quer vir e quando a gente termina de gravar, já perguntou, vamos ser cancelados, vai dar alguma treta aí? Porque dá muita audiência quando dá os comentários do pessoal lá. Falando mal. Teve um mesmo da tatuadora, que chegou a ver e tudo. A gente fez um corte e lançou lá no YouTube, no Insta. The Rock? Tá, teve do The Rock. Tá, o do The Rock não deu tanta polêmica, até que foi legal. Mas era meio polemizado. O pessoal até curtiu um pouco. Sim. Mas agora teve um que se precisa, pra ser tatuador, precisa saber desenhar, cara, polêmico. Rendeu ela disse que não precisa. Sim. Meu, aí foi umas 5 pessoas lá falando mal, sabe? No corte lá no Insta. Cara, é que eu até já que é pra ser cancelado, mas, cara, é que, tipo, tem vários tatuadores que eu já, eu fiz uma tatuagem, mas eu já vi vários trabalhos que, tipo, os caras pegam, talvez eles não desenhem, mas, tipo, já vem pronto, por exemplo, tu teve uma ideia, tu viu uma ideia no Pinterest, também, sim. Tu entregou, o tatuador gruda na tua pele e tatua por cima, né? Só que é algo, tipo, são trabalhos diferentes, né? Tipo assim, se tu quer uma coisa que vai ser única, vai alguém que saiba desenhar ou que vai fazer algo que tu imagine, né? Mas aí o que acontece? Acho que teve muitos ali que era um tatuador que desenham e fizeram curso para aprender a desenhar e tudo que não gostaram. Mas, cara, assim, ó, deu no Insta lá, deu 150 e poucas curtidas. Sim. E só tinha, acho que 4 pessoas falando mal. Mas... a gente foi até legal, até pelo contrário, a gente ganhou muita visibilidade, sabe? Tipo, muita gente que a gente não... Porque a gente... tu ainda tinha o teu trabalho de filmagem e tal. Tu já era uma pessoa conhecida nesse ramo aqui em Pelotas, né? A gente não, a gente era meio que umas pessoas desconhecidas. Eu fazia música, isso ajudou um pouco. Tipo, o pessoal que me conhecia era por causa de, tipo, ouvi uma música tua lá, tipo... Sabe? Mas era algo bem underground, que a gente gosta de falar, né? Que bem underground. nicho. Assim. Bem do seu nicho. Que eu já fiz apresentações, tipo, apresentação em colégio, essas paradas. Então o pessoal nos conhecia assim. E a gente sempre teve essa ideia de querer revolucionar. Teve uma vez que pra uma música a gente fez vários cartazes e foi colando na escola, colou em parada de ônibus, colou mas o podcast de vocês não tem abertura? Pois é, a gente tinha. Tinha uma abertura nisso, que era até com uma... Tu sabe que o nosso podcast aqui é uma abertura, é um rapper que canta. O JC. Ele que fez. Antes de começar o podcast fica ali acho que 1 minuto ou 2. Sim. E aí aparece os apoiadores, tudo ali, e é a música dele. Até tem a fotinha dele ali, que ele fez, eu deixei ali a foto para dar os créditos aí. A gente tinha uma... Que era até com uma guitarra, né? Era a nossa fotinha. E era 053, eu acho. Era só 053 Cash. Pô, tu é músico, cara, tem que fazer uma música aí. Pois é. E aí a gente acabou não utilizando, né? A gente usa a gente usa, tipo, no início a gente só coloca o logo, né? O logo pega e vem. Só que a gente usa o já vamos começar a live. Sim. Às vezes a gente muda a música. É que nessa temporada foi tão em cima, sabe? Tipo, a gente teve um tempo de férias, que a gente usou literalmente pra férias, né? Porque a gente começou bem no final do ano. E aí a gente usou esse tempo pra montar a agenda, então não sobrou muito tempo pra pensar. Eu vi que vocês têm bastante convidado já agendado. Já agendado. A gente sempre agenda, tipo, pra toda a temporada. Até o legal é que eu dei essa função pro Arthur essa temporada. Que a última foi toda só eu.
Só eu que muda. Porque até eu conhecia mais pessoas, né? Mas aí eu falei, mano, tem essa lista aqui, aí vê o que tu consegue dessa lista aqui pra gente fazer. Aí a segunda parte foi eu que marquei, que aí tem tu, tem mais outros, tem DJs, tem cara da música. Que até, na verdade eu marquei poucos, não marquei tantos, tu até marcou... É que faltava um pouco menos de um mês, eu acho. Né? Mas é mais focado nos DJs... É arte, autor, tipo, tu entra querendo ou não Sim. por causa da fotografia, vídeos, YouTube em si, né? Então entra. Mas a gente quer trazer, tipo, profissões também, quer trazer coisas diferentes. Porque foi o que até a gente comentou em vários podcasts. Em algum momento vai acabar. Sabe, tipo, tu ainda... isso que eu acho mais louco, tá ligado? 60 episódios. Sabe? Isso que tu falou entra até numa pergunta que tu fez do maior desafio pro futuro. Eu acho que seria... Que a gente vai ter que começar a trazer gente mais de outra cidade, né? De outra área. Né? A gente quer usar os apoiadores, inclusive a gente quer montar o estúdio com os apoiadores. E quer também trazer pessoas de outros lugares, tipo Porto Alegre, tipo, pagar tipo, a passagem, sabe? Ou até mais longe, né? Sair bem da bolha. E tem muita gente interessante que não vem a Pelotas, né? Sim, e até depois que a gente trouxe o João Zé, abriu muitas portas para TikTokers, criadores de conteúdo. Né? A gente sempre gosta de falar isso, né? Porque vai abrindo vários nichos, né? Vocês focam bastante em música, mas não quer dizer que o podcast seja só pra música. Sim. É porque é o que eu mais... Tem contato. Exatamente. O Arthur já, tipo, ele tem contato em outras coisas. Então, tipo, em algum momento vai vir um pessoal que eles... Quando a gente começou mesmo, os primeiros foram fotógrafo, decoradores, sabe? Mais do teu estilo. Que tava ali perto de mim mesmo. Sim. E aí depois, quando o pessoal começou a se convidar pra vir, e eu sempre deixei bem claro isso, todo mundo que quiser vir, só me manda mensagem. Sim, eu vi o vídeo. Foi, inclusive, uma das paradas que eu vi. Foi o vídeo que tu fala, mano, vocês quer divulgar seu trabalho e tal, cola aí. Porque senão vocês mesmos, concorrente, não vai querer que eu vá, né? Não. Nada a ver. Mas sei que seria o pensamento normal e tudo. Sim. Mas fazer uma outra pergunta aqui pra vocês. Então agora, vocês têm apoiadores? E como que faz pra ser apoiador lá do podcast de vocês? Então, a gente tem um apoiador que tá sendo o apoiador do mês, que é a Retro Barbearia. É uma barbearia que, tipo, a gente já frequentou e é um lugar muito massa. Foi, inclusive, o lugar onde a gente gravou o episódio, o último que saiu. Talvez não vai ser o último quando a gente estiver gravando, mas foi um episódio mais boteco, vocês vão saber pelo estilo do episódio, que foi com o Pedro Mendes, que é de pagode, tem uma banda de pagode que é o Pagode da Resenha. Nossa. E aí ele foi lá, a gente fez um negócio bem diferente, era algo teste. Inclusive, a gente comentou aqui que tava com uns probleminhas de som, mas se tu não der muita bola pra isso e curtir o papo mesmo, tu vai gostar, porque foi algo muito louco. A gente jogou uma sinuca, fez várias piadas, foi algo, tipo, literalmente que tu vai pensar e vai falar, mano, esses caras se conhecem há muito tempo. Mas não, eles se conheceram, tipo, 5 minutos antes do podcast. Fugiu bem o padrão do podcast. Sim, foi bem diferente. E a gente pretende também fazer com uma estrutura melhor, com a lapela, inclusive, e a gente tá esperando isso dos patrocinadores. Tudo é gasto, né? A gente tem até 2 lapelas, só que não ia dar, né? São 3 ia pessoas. Faltar uma, né? Sim. Aí não ia funcionar muito. Às vezes vocês podem usar até o fone de ouvido do celular. Tem isso. Bota o celular no bolso, prende o fone. Por ser ao vivo é o problema. Foi ao vivo? Foi ao vivo, esse é o problema do ao vivo. O ao vivo é muito bom, só que às vezes... Tem como transformar os celulares em microfone. Sim. E puxar um P2, não sei qual é, uma mesa de som. Uma mesa de som. Aí dá pra botar um adaptador na mesa ali e puxar. É uma opção. Como é que era a pergunta? Teste. Eu tenho uma perda de memória. Quem quiser apoiar, a gente tem as redes sociais, né? Que é o 053cast. Pode chamar em qualquer uma. A gente só não tem WhatsApp ainda. Em algum momento a gente vai abrir um WhatsApp até pra mandarem coisas, tipo... mandarem perguntas, coisas que a gente consiga ficar mais por dentro. Mas por enquanto tem o ADM do Instagram, a gente sempre olha, sempre tem, ou se não é eu que olho, é o Arthur, então sempre tem alguém assistindo. E só manda lá, a gente tá cobrando, eu fui pelo teu vídeo também, a gente tá cobrando um valor simbólico, menos de R$100, só pra gente se autoajudar, né? Agora no início, né? Qualquer ajuda no início é bem-vindo, né? Muito bem. Vai comprar uma água com teus convidados, dinheiro. Mas a gente gastou bastante agora porque a gente tá fazendo... Por ser boteco, ser a temporada de verão, a gente tá fazendo com cerveja. Cerveja, litrão, meio carinho, né? Todo episódio é uma graninha. Cara, foi bem legal conversar com vocês aqui. A gente tá chegando no final do nosso podcast. Já estamos com mais de 1 hora aí. E agora é aquele momento que eu peço pro pessoal dar um recado
o pessoal de casa. Aí pode ser individual, hein? Tá. Então, Arthur, o teu recadinho pro pessoal aí, pode passar a câmera aí. Cara, vou passar um recado mais motivacional mesmo. Cara, você que tem um sonho, cara, um passo de cada vez e foca no objetivo, entendeu? Não sou muito bom de recados. Mas eu acho que valeu, Tá bom, valeu. Agora tu, Vidal. Eu acho que é quase a mesma coisa se a gente não tivesse botado a cara e se jogado mesmo nesse projeto. Eu acho que a gente não chegaria onde a gente chegou. Conversaria com quem a gente conversou, que foi muito aprendizado pra gente. Como tu contou também, que muita gente que veio aqui te ensinou muita coisa. Pra gente foi a mesma coisa. A gente aprendeu muito sobre várias pessoas que a gente admira. E é isso. Se tu tem um sonho, a mesma coisa que o Arthur falou, cara, vai em frente. Porque eu, criando os conteúdos de 2016, criando meus vídeos, eu nunca imaginei que eu ia estar onde eu tô. E tem muita coisa ainda pra acontecer, né? Mas é isso, a gente também queria estar agradecendo a oportunidade. E queria estar falando também, quem não conhece o projeto, que é o 053 Cast, vamos trocar, né? Vai estar na descrição. Tem público pra todo mundo. E a gente queria estar agradecendo, mano. Agradecendo essa oportunidade, porque é algo louco a gente tá nesse lado da mesa, sabe? Tipo... Inverter os papéis, né? Eu só poder se vingar agora, né? É verdade, Acho que é dia 20. Dia 23, eu acho. Certinho o dia. Eu vou até conferir aqui. A gente vai divulgar bastante que o dia que vai ser a live. E vai ser ao vivo com você? Vai ser ao vivo. A foto é isso? vai ser literalmente algo pra tu sair Vamos complicar ele. Vou sair bastante da zona de conforto. Mas é isso, eu acho. É isso aí. Gurizada, muito obrigado por terem vindo. Foi bem legal conversar com vocês. Vamos voltar mais vezes aqui. Claro, com certeza. Quando quiser. Vamos fazer, como eu estava falando com vocês nos bastidores, agora a gente tem um novo estilo de fazer, que a gente recicla o pessoal e bota um assunto na mesa. Sim. Que massa. E aí pode vir, de repente vem um de cada vez, junta com mais. Ou até se precisar de um co-host, né? De algum momento aí chama um, chama outro. Né? O Arthur fala bastante. Agora quando vier o pessoal aqui da saúde, já chama o Arthur de você já sei quem eu chamo já. É isso. Sabe que a gente já teve aqui pessoal que participaram da Batalha dos Pampas, que de fisiculturismo. Teve a Fran, que venceu na modalidade Fit Model, e teve o Rafa Louco, né? Que veio aqui falando um pouco sobre fisiculturismo também, foi bem legal. Até a gente queria fazer um desafio, porque eu fiquei pensando agora, fazer a finalização que a gente faz do podcast, que é o cumprimento. Vocês chegou a ver, a gente faz nessa câmera do meio, acho que tá vendo? A que pega todos naquela do meio. E a gente faz assim, que é um cumprimento da mesa, que a gente sempre faz em todos os podcasts, a gente cumprimenta. Então, como a gente tá desse lado, a gente não podia deixar de fazer isso. Show de bola, show de bola. Pra gente sentir mais um pouco em casa, porque a gente sentiu muito em casa. Até o lugar ficou parecido. Tentei, pensei nisso. Quando eu vi lá o podcast, o Vidal vai sentar aqui e o Arthur vai sentar lá. Ficou incrível. Não, mas foi show demais. Até queria estar falando, mano, se vocês não conhecem o podcast, ou estão chegando pela gente também, mano, é um podcast muito bom. Pô, a estrutura, cara, vocês estão vendo só a imagem, só o que vocês estão vendo é tipo a imagem, né? Só a gente. Mas, pô, o que tem por trás, sabe, louco? O pessoal da produção, até o outro Arthur. O pessoal da casa, que, pô, sabe, louco? Incrível. A gente adora. Fico feliz aí. O pessoal gosta bastante de vir aqui e ficar pedindo pra voltar. Depois eu vou colocar até vocês no grupo lá do WhatsApp. Beleza. E aí, quando a gente combina lá mesmo, vamos fazer um episódio assim. Fechou. E aí sai de lá. Beleza, tranquilo. Tá, pessoal, muito obrigado, então. Tá? Quem quiser conhecer o podcast aqui, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Isso. E vai estar o Insta também do podcast aqui. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça do Triplo C, né? Curte, comenta e compartilha. Quanto mais você interage aqui no YouTube, o YouTube vê que vocês estão gostando, entrega para mais pessoas, o canal cresce e a gente consegue trazer conteúdo com mais qualidade para vocês. Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Falou. Falou, rapaziada. Falou. É isso. Incrível. Show de bola. Aí assim, pessoal, agora...